a todos, é uma alegria estar com você nesta manhã. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso culto. Bem, antes de passarmos para o louvor e para a mensagem, eu tenho 2 avisos para dar. Semana que vem, dia 20, às 10 da manhã, nós teremos a nossa celebração especial de Natal. Infelizmente, nós não vamos poder nos reunir na igreja para a nossa tradicional celebração, mas nós vamos transmitir o culto da igreja pelo YouTube. Então, programe-se para participar, reúna a sua família, prepare o ambiente da sua casa. Esperamos que seja um momento significativo, ainda que estejamos separados fisicamente, mas estaremos unidos, num só espírito, num só coração. Ok? Então, programe-se, domingo que vem, às 10 da manhã, um pouco antes, conecte-se para que a gente esteja junto. Outro aviso, hoje é dia 13, nós tínhamos programado o nosso batismo para hoje, mas em função do aumento dos casos de Covid, nós postergamos para o início do ano que vem. Então, com isso, nós temos mais tempo para a preparação e se houver ainda pessoas interessadas, se você está interessado ou sabe de alguém, entre em contato comigo até o final desse ano ainda e nós teremos mais 3 encontros pelo Zoom no começo de janeiro, tá bem? Então, ainda há tempo para o curso de batismo que será no ano que vem. Então, esses são os avisos e hoje nós temos com muito prazer o pastor Joab estará trazendo a mensagem e sua esposa Raquel Braga dirigindo o momento de louvor. Queremos agradecer mais uma vez pela disposição em estar conosco, tem sido uma bênção poder caminhar com o pastor Joab. Ele, além de pastor, é também escritor, professor de literatura bíblica, pastoral da adolescência, espiritualidade, e queremos agradecer por sua disposição mais uma vez. Então, vamos orar. Logo depois do nosso culto, nós teremos o culto infantil hoje ao vivo pelo Zoom, desculpe. Então, você receberá o link assim que terminar o nosso culto para o culto infantil. Então, vamos orar, vamos pedir a bênção de Deus para este momento. Senhor Deus, muito obrigada porque o Senhor é o Deus soberano que sabe todas as coisas que nos acontecem. Estamos vivendo mais uma vez, Senhor, dias tensos com o aumento da pandemia, temos visto o aumento do número de mortos. E nós queremos, ó Deus, mais uma vez nos unir diante do Teu trono de graça para pedir misericórdia pelo nosso mundo, misericórdia pelo nosso país, o Brasil, que continua sendo castigado, Senhor, por esse vírus. Ó Deus, pedimos que o Senhor estenda as Tuas mãos poderosas, ó Deus, dê sabedoria aos que trabalham nesta vacina, Senhor, para que o quanto antes tenhamos esta vacina no nosso país e esta pandemia comece a cessar, ó Deus, em nome de Jesus. Pedimos misericórdia também pelas famílias que perderam seus entes queridos nas últimas semanas. Senhor, cuida, conforta, Senhor, os corações. Senhor, também cuida dos que estão enfermos. Lembramos do nosso irmão Manuel, que também está em tratamento. Lembramos do nosso irmão Luca. Ó Deus, estende as Tuas mãos sobre ele também, enquanto ele espera pelo transplante de coração. E pedimos que o Senhor entre com a Tua providência, para que no momento certo ele receba um coração forte e saudável, e assim possa retomar a sua vida normal. Senhor, estende as Tuas mãos sobre todas as famílias da nossa comunidade, os nossos amigos, para que todos fiquem bem, Senhor, neste final de ano, um final de ano em que não podemos nos confraternizar, nos reunir para as tradicionais festas, ó Deus, mas que mesmo de uma forma diferente, cada um na sua casa, seja um tempo significativo de experimentarmos a Tua presença, de sermos mais uma vez invadidos pela luz de Jesus, pela paz do Príncipe da Paz nos nossos corações. Assim, Senhor, fica conosco agora neste momento de culto, usa a vida do pastor Joab, também da Raquel, derrama a Tua unção sobre eles, para que possam trazer a Tua palavra aos nossos corações neste momento. Oramos assim gratos por tudo, em nome de Jesus. Amém. De palhas humilde
Foram, pois, a toda pressa e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. Somente tu, ao Senhor, toda a nossa adoração, reverência, celebração. Tu, somente tu, és o Senhor, que fizeste o céu dos céus, a terra e tudo quanto nela há. Guardas em vida todos e o exército dos céus te adora. Tu és Senhor, tu és Senhor, tu és Senhor, tu, somente tu. Tu, somente tu, és o Senhor, que nos dá do teu perdão. Não te cansas de nos perceber. Muitas, tantas vezes, teu contínuo amor nos sustenta. Tu és Senhor, tu és Senhor, tu és Senhor, tu, somente tu. Tu és Senhor, tu és Senhor, tu és Senhor, tu, somente tu. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Senhor dos senhores, soberano Deus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Desceu da glória e homem se fez varão de dores, servo sofredor, padeceu. Sim, Jesus padeceu. Sim, Cristo entregou sua vida de forma espontânea. Ele a deu. Ninguém poderia obrigá-lo. Foi seu próprio amor que o moveu. Por
do seu poder voltará, sim, Jesus. Voltará, sim, Jesus. Olá, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos vocês que nos assistem. Estamos já experimentando a atmosfera do Natal, já estamos sentindo e percebendo a proximidade dessa data que nos faz retomar um dos pontos mais essenciais da nossa fé. Qual seja o nascimento de Jesus nosso Senhor. E nessa breve reflexão eu gostaria de pensar um pouquinho sobre o que significa o Natal. Quais são as implicações do Natal para a nossa caminhada de fé, para a nossa jornada espiritual, para a nossa caminhada enquanto discípulos de Jesus, do mesmo Jesus que nós celebramos o nascimento. Independentemente de quando foi exatamente a data, se essa data é uma data mais comercial ou menos comercial, se há interesses por trás da data, isso não convém para a nossa conversa. O que convém para a nossa conversa? Entender a grandeza do ato de Deus encarnar-se. Para tanto, eu escolhi o texto do Evangelho de Lucas. Texto do Evangelho de Lucas, o capítulo 2, do versículo 1 ao verso 20. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para a sua cidade natal, a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e colocou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. Aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo do Senhor lhes disse: não tenham medo. Estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto lhes servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficavam admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Vamos orar? Senhor, somos gratos pela Tua palavra e te pedimos que, mais uma vez,
o Senhor, por meio do Teu Espírito Santo, nos ensine e nos faça perceber, não apenas racionalmente, mas também no mais profundo recôndito do nosso coração, as verdades a respeito do Teu Filho Jesus. É assim que nós te pedimos em nome dele. Amém. Bem, a primeira afirmação que eu quero fazer e que diz respeito ao tempo que nós começamos a celebrar é que comemorar o Natal é relembrar e celebrar a grandeza do Deus que se fez um pequeno humano. Comemorar o Natal é relembrar, e não apenas relembrar, celebrar com gratidão a grandeza desse Deus que se fez um pequeno ser humano. A teologia nos dá conta de que esse ato de autoesvaziamento voluntário de Deus chama-se kenose, algo que a gente vê muito bem registrado, aliás, de maneira muito bela, pelo apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 2. Aquele texto que a gente tem com o título que vai falar sobre a humildade cristã, na verdade é um dos textos principais que explicam esse autoesvaziamento de Deus em Cristo. Isso que a teologia veio chamar de kenose. Ou seja, o Natal é esse tempo em que a gente relembra e celebra o fato de que Deus, em Jesus, se diminui e se esvazia para nos encontrar em nossa humanidade. Deus em Jesus vai reduzindo-se, ele se reduz a ponto de caber dentro da nossa precariedade. Mas que precariedade, pastor? A precariedade da vida humana, a precariedade da incerteza da vida humana, a precariedade que diz respeito ao fato de planejarmos e nem sempre conseguirmos cumprir aquilo que planejamos, a precariedade humana que diz respeito ao fato de que dependemos do fruto da terra para ficarmos de pé, dependemos de fazer acontecer as nossas necessidades fisiológicas mais básicas para que a gente consiga ter um dia saudável, para que a gente comece e termine um dia. A precariedade humana que tem a ver com o fato de que se nós ficarmos sem colocar água no nosso corpo, em poucas horas a gente sente um incômodo terrível. E talvez em 1 ou 2 dias a gente pode vir a encarar a morte de frente só pelo fato de não bebermos água. Percebe? Então Deus em Jesus está se submetendo a toda essa precariedade. Deus em Jesus está se colocando dentro de um espaço, de um tempo, de uma história que é infinitamente menor do que Ele. Deus em Jesus vai se reduzindo, se apequenando para nos encontrar. E esse texto do Evangelho de Lucas que nós lemos tem 2 expressões muito importantes e que deixam de maneira muito patente essa ideia de que Deus se diminui, se precariza para nos encontrar. O texto vai dizer que é um sinal para os pastores que o menino será encontrado envolto em panos e deitado sobre uma manjedoura. Deus vai se apequenando, se diminuindo, até que caiba na existência humana, mas não apenas isso, ele cabe numa existência humana precária do ponto de vista social. Apesar de José ser um carpinteiro, e os carpinteiros na Palestina do primeiro século eram uma classe operária, uma classe de trabalhadores que tinham até uma certa condição, mas não era condição suficiente, por exemplo, para que eles chegassem e conseguissem, no caminho até fazer o recenseamento, conseguissem uma boa instalação, um bom lugar para ficar, considerando que Maria estava grávida. Jesus
se adequa à nossa precariedade. Jesus se adequa à nossa precariedade a ponto de nascer não num lugar adequado para que uma criança venha à existência, mas num estábulo, junto dos animais. Com certeza, com o tipo de presença que não seria muito comum para que uma criança nascesse. Com certeza, num ambiente que não tinha todos os recursos para que uma criança tivesse um nascimento saudável. De novo, Deus em Cristo vai se reduzindo e se diminuindo para entrar na história humana pela via da precariedade. Veja, José é um carpinteiro, Maria uma camponesa, Maria uma camponesa que já está prometida em casamento a José, o carpinteiro, mas se acha grávida. A gente sabe pela história bíblica que ela se acha grávida pela intervenção do Espírito Santo de Deus. Mas tenta pensar na história que não está pronta como nós estamos lendo, com o final. Pense em José e Maria vivendo a história, antes que a história vire tradição oral, antes que a história seja registrada num texto, antes que a história nos chegue pelo texto bíblico. Imagina que situação precária. Um pai que ainda não sabe que é pai, mas é um noivo que já tem a sua noiva prometida e ela aparece grávida. E ele, um homem justo que não quer expô-la, inclusive por medo de que ela pode ser maltratada e até apedrejada por estar grávida antes de casar-se. E aí ele pretende secretamente anular o casamento. Todas as vicissitudes e as precariedades de uma vida humana como qualquer outra, com um agravante. É a Palestina do primeiro século, dominada pelo Império Romano, José e Maria que vivem na periferia deste império, que vivem com parcos recursos, que vivem com as necessidades que qualquer um tem, sendo o povo comum, vivendo numa grande aglomeração de pessoas sob a mão de um império cruel. Jesus entra na história humana pela porta dos fundos. Jesus chega até nós, adentra a nossa história e o nosso mundo pela porta dos fundos, pela porta da insignificância social, pela porta da exclusão. Mas como assim pela porta da exclusão, pastor? Bom, simples. Jesus é um bebê que vai nascer numa estrebaria. Ele não teve o direito básico garantido de ter um local para que a sua mãe fosse cuidada e desse à luz com recursos, garantindo o mínimo de saúde, de asseio. Jesus entra na história humana, na nossa história, pela porta dos fundos, por meio da precariedade. Jesus sai da história humana até certo momento, até certo tempo, também pela porta dos fundos. Você sabe, Jesus é assassinado numa cruz, como um bandido, como um malfeitor, como alguém que tivesse merecido aquele tipo de tratamento. É certo também que 3 dias depois ele ressurge, a gente já sabe disso, mas a história dele começa entrando pela porta dos fundos da história e saindo pela porta dos fundos da história, de maneira cruel e insignificante, inclusive para a sua própria cultura. E isso é, de certa maneira, assustador. E você deve estar pensando assim, puxa, mas a mensagem do Natal é uma mensagem de amor, de paz, de alegria. É verdade, e a gente já vai chegar nisso, mas é importante lembrar que o Deus que se revelou em Jesus de Nazaré se apequenou, se reduziu ao ponto de caber na experiência humana
e não na experiência humana de alguém que tinha todos os recursos para que tivesse um nascimento bom, saudável e bem cuidado. Ele vem pela porta dos fundos. Celebrar o Natal é relembrar que a grandeza desse Deus chamado Jesus está justamente no fato de que, sendo grande como é, opta voluntariamente pela redução, pela diminuição do seu poder, pela diminuição das suas possibilidades e capacidades, pela diminuição da sua autoridade, para que consiga se adequar à minha vida, à sua vida, à nossa história, ao nosso jeito de fazer história, de fazer cultura, para de dentro desse lugar nos alcançar. Celebrar o Natal é relembrar esse Deus que se faz um pequeno humano e que se submete a ser cuidado por outros 2 seres humanos. Deus nas mãos de um homem e de uma mulher. Deus menino, antes de menino, bebezinho, nas mãos de um homem e de uma mulher. Deus submetido à história. Deus submetido a todas as limitações da vivência humana. Deus debaixo dos cuidados de 2 seres humanos imperfeitos. Deus, um pequeno humano. O Deus cristão, que a gente aprendeu a chamar de Jesus, é forte enquanto é fraco. Sua força não está no poder, mas no amor e na capacidade que ele tem de unir-se a nós, de entrar na nossa história, unindo-se a nós e nos amando dentro da nossa precariedade. A mensagem do Natal é esse grande aviso, esse outdoor gigantesco no universo, dizendo que Deus de verdade se importa conosco enquanto família humana, mas conosco, com cada um de nós enquanto pessoas humanas, indivíduos. A mensagem do Natal é esse grande outdoor espalhado pelo universo e piscando o tempo todo, dizendo assim: olha, o Deus que a gente encontrou em Jesus abandonou a sua glória, reduziu-se, precarizou-se e de dentro dessa precariedade nos encontrou. Há um teólogo brasileiro chamado Leonardo Boff, e o Boff tem um aforismo muito lindo, que eu quero compartilhar com vocês. O Boff diz assim: todo menino quer ser rei, todo rei quer ser Deus, mas só Deus quis ser menino. Esse é um grande resumo do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, porque todo menino, toda menina, todo ser humano, enquanto se desenvolve, se imagina sendo grande, se imagina sendo relevante para o seu tempo, para o seu lugar. E quando chega nesse lugar de relevância, o menino, a menina que se torna o homem ou a mulher, não se contenta mais em ser rei. Ele quer ser Deus. Ele quer ter poder para mandar e desmandar, para controlar os rumos da história. Mas só Deus, o Deus que a gente vê em Jesus, fez um movimento inverso. Só Deus quis se tornar menino. Talvez essa seja uma das coisas mais lindas do Evangelho de Jesus, que inclusive destoa muito do que a gente reconhece e conhece como definição de religião. A gente aprendeu a dizer que religião é esse movimento humano para se religar ao divino. E não importa a religião aqui, religião como um todo. E aí muitos vão usar a expressão latina religare para dar essa ideia, né, de que a religião é essa religação
do humano com o divino. Pois bem, o Evangelho não é isso. A mensagem do Evangelho é justamente o contrário. A mensagem do Evangelho é essa notícia maravilhosa, estrondosa, revolucionária de que Deus veio em Cristo em busca de cada um de nós, em busca de toda a humanidade. É Deus em busca do homem e não o homem em busca de Deus. É Deus vindo por amor na nossa direção, assumindo a natureza humana e assumindo toda essa precariedade para de dentro dela nos alcançar em amor. E eu podia passar talvez o resto do dia abrindo mais possibilidades de interpretar essa maravilha que é o Evangelho, abrindo várias possibilidades e aprofundamentos dessas duas expressões. Um Deus menino que vai ser encontrado envolto em panos. Assim como hoje no Oriente Médio, quando alguém falece, especialmente na Palestina, se você colocar na internet, você vai ver imagens de cortejos, de sepultamentos de palestinos. As pessoas são envoltas em panos, assim como Jesus foi envolto em panos quando foi sepultado. Quem são as pessoas envoltas em panos? Quando morrem ou quando nascem? As pessoas com parcos recursos financeiros. Então a gente podia passar o resto do dia aqui discutindo o que significa o fato de Deus aparecer entre nós envolto em panos, sem luxo, sem riqueza, numa manjedoura, num bercinho improvisado. Mas eu quero ficar só com algumas compreensões possíveis da história do Natal. Acessar algumas implicações do que significa o fato do nosso Deus, Jesus Cristo, ter vindo ao nosso encontro da forma que veio, frustrando inclusive muitos dos movimentos revolucionários, messiânicos que haviam na Palestina do primeiro século, que esperavam um libertador político. O que significa Jesus não ter vindo em riqueza, mas em pobreza? O que significa Jesus ter vindo em precariedade humana, não só do ponto de vista da própria existência humana, mas da própria precariedade daquela experiência humana de seus pais, na Palestina do primeiro século, debaixo do poderio, da exploração e da dominação romana. Bom, eu separei 3 implicações que eu gostaria de compartilhar com você. A primeira é que Deus em Cristo tornou-se um pequeno humano a fim de nos amar. E que esse ato de amor de Deus, de diminuição da glória, do poder, das possibilidades para nos alcançar, nos faz entender que Deus espera que nós também sejamos como Cristo, capazes de apequenar-se para amar nosso próximo. O Natal é essa oportunidade da gente lembrar de Cristo, do seu nascimento, da sua vinda na nossa direção, de celebrar ao mesmo tempo esse ato amoroso de Deus, mas ao mesmo tempo de lembrar que isso nos implica na nossa caminhada existencial. E que uma dessas implicações é que ser cristão é desenvolver na relação com o próprio Cristo e com os nossos irmãos, na caminhada de fé, na nossa comunidade, desenvolver a capacidade de apequenar-se para ser possível aproximar-se do próximo e amá-lo, assim como Deus nos amou. Ou seja, o Natal
essa celebração que nós amamos tanto, não é um salvo-conduto para a gente viver de qualquer jeito ou para a gente viver como se nós tivéssemos uma vantagem que os outros não têm. O Natal é um convite para que a gente experimente a grandeza de ser pequeno, como Cristo foi enquanto um menino, enquanto um bebê. O Natal é o convite para que a gente experimente o lugar da humildade na relação com o outro, de modo que a gente consiga amar esse outro através deste caminho de apequenar-se. Não é possível construir relações afetivas quando a gente se acha grande demais. Não é possível aproximar-se do outro para servi-lo ou para ser a mão de Deus, o abraço de Deus, o colo de Deus para o outro quando a gente se acha superior. Quando a gente faz como o fariseu da parábola que Jesus conta, que bate no peito e agradece porque não é ruim ou um mal religioso como o publicano. Para que a gente experimente o verdadeiro e profundo gosto do Natal e o verdadeiro significado do Natal, a primeira implicação que eu levanto a partir desse texto do Evangelho de Lucas é que a gente precisa desenvolver a capacidade de apequenar-se. Porque se a gente não se apequena, a gente não ama. Ao contrário, a gente sempre fica esperando ser amado. A segunda implicação é que Deus em Cristo tornou-se um pequeno humano, acomodando-se à nossa precariedade para nos salvar. E no fundo, Jesus traz salvação para nós e para toda a humanidade de dentro da precariedade, de dentro da morte, de dentro da dor, de dentro da falta, de dentro do que é incompleto, de dentro daquilo que não, daquela conta que não fecha. É desse lugar, na falta, na ausência, que ele nos salva. Ele vem na nossa direção e ele não muda a nossa história, não transforma a nossa história sem entrar na nossa dor. E talvez isso signifique, é uma implicação para nós de que nós também temos que aprender a entrar nas relações e constituir relações considerando a nossa precariedade, considerando a precariedade das pessoas que convivem conosco, sem esperar que elas sejam perfeitas para que sejam amadas, para que sejam lembradas, para que sejam servidas, para que sejam acolhidas. Você vai lembrar do apóstolo Paulo dizendo que quando ainda éramos pecadores, Deus enviou seu Filho para morrer por nós. Ou seja, relembrar e celebrar o Natal também significa aquietar o coração e acolher o fato de que você é precário, você é precária, eu sou precário. A nossa tentativa de caminhar com Jesus é precária. A nossa religião é precária, o nosso jeito de fazer é precário, é insuficiente. E que a gente não pode se arrogar disso. Pelo contrário, no encontro com esse próximo que Jesus quer amar através de nós, a gente precisa aceitar a precariedade dele também, as imperfeições dela também, as tentativas pálidas de acertar. E a gente deve deixar de dentro dessa experiência precária que é nossa e que é do nosso próximo, deixar Jesus transformar-nos. Como é que a gente experimenta o Natal esquecendo de que Jesus veio e nos alcançou quando ainda éramos precários? Como é que a gente experimenta a grandeza e a profundidade do Natal se esquecendo de que ele não veio com uma lista para apontar os nossos pecados, nossas incongruências. Ele não veio como um juiz acusador. Veio como um servo, alguém disposto a amar, alguém tão disposto a amar que se precarizou. E talvez essa seja uma implicação do Natal para mim e para você.
Como é bom quando a gente tem pessoas que nos amam e que sabem e reconhecem a nossa precariedade e que mesmo assim nos amam e que mesmo assim caminham conosco e que não fazem o papel de juízes acusadores das nossas precariedades, assim como Jesus, que nos transforma pela convivência amorosa, pelo convite à reflexão, pelo colo amoroso, pela fala que transforma e não pela acusação. A terceira e última implicação de dizer eu amo o Natal, eu quero celebrar a vinda de Jesus, é que Deus em Cristo tornou-se um pequeno humano para mostrar para mim e para você que o caminho da vida e o caminho da humanidade não se dá pelo exercício da dominação, não se dá pelo exercício do poder que domina o outro, mas pela subversão do poder, pela subversão e transformação do poder em serviço. Celebrar o Natal é mais do que tudo, e especialmente nos dias em que nós vivemos, de idolatria do poder, é abrir mão de ter poder, ou é abrir mão de acreditar que o poder é algo que nós podemos ter sem que ele nos tenha. Porque Jesus é rei, porque Jesus pode reinar, porque Jesus pode ter poder sem que o poder o domine. E já desde seu nascimento isso fica claro. Ele vem em pobreza, em precariedade, abandonando seus direitos de primogênito na eternidade, para mostrar para nós que o único caminho para a humanidade, para a vida plena, não se dá pela imposição, não se dá pelo uso do poder e da força, não se dá pelo uso do poder como instrumento de dominação do outro, mas se dá pela experiência revolucionária, pela experiência extraordinária de subverter o poder em serviço. E aí a gente poderia passar o resto desse tempo que nós temos aqui lendo passagens onde a gente vê Jesus invertendo a lógica de poder e transformando a lógica de poder na lógica do serviço. Aliás, João capítulo 13, que é um dos textos mais lindos do Novo Testamento, Jesus faz exatamente isso. Jesus diz assim aos seus discípulos: vejam, assim acontece entre as pessoas que não conhecem o meu reino. Os reis, os poderosos dominam os outros, mas não será assim entre vocês. E se você bem se recorda, como eu me recordo, o que os discípulos estão discutindo quando Jesus faz essa afirmação? Eles estão discutindo exatamente isso. Quem seria o maior entre eles? Quem entre eles teria o direito de dominar o outro? Quem entre eles teria o direito e os privilégios de ser o maior? E Jesus vai e diz: não será assim entre vocês. Porque quem quiser ser o maior, que seja o menor. Jesus chuta o trono na sua encarnação e aparece com uma bacia e com uma toalha. O maior símbolo do Evangelho de Jesus Cristo não é o trono. É a bacia e a toalha, é a manjedoura. O maior símbolo do Evangelho não é alguém de um lugar, de um status de poder que ordena e as coisas acontecem. Mas é essa caminhada de relacionamento com as pessoas onde a gente vai, usando inclusive os espaços que a gente tem de influência e de poder, subvertendo-os para abençoar o outro. Portanto, uma implicação muito óbvia desse texto, e uma implicação muito óbvia do Evangelho, uma implicação muito óbvia do que nós celebramos neste mês de dezembro, é que nós sabemos claramente que ser discípulo de Jesus é ser moldado por Ele para ser capaz
de subverter o poder em serviço. Isso me faz lembrar, e eu estou chegando ao final, um pequeno trecho de um poema do Fernando Pessoa. Trecho lindíssimo, assim como esse aforisma que eu li aqui para vocês, o Leonardo Boff. Esse pequeno trecho do Fernando Pessoa diz assim: ele, Jesus, é um eterno menino, o Deus que faltava, o divino que sorri e brinca, o menino tão humano que é divino. O menino tão humano que é divino, o Deus que faltava. O Deus que faltava porque todos os deuses que nós criamos são deuses feitos à nossa imagem e semelhança. E todos eles, no final, vão pedir algum tipo de sacrifício. E, no geral, esse sacrifício será sempre do outro, nunca será nosso. Por isso que a mensagem do Natal também é essa mensagem sobre confiar em Jesus, sobre confiar que Jesus é esse Deus que desde a sua primeira aparição demonstrou que pode ter poder e o poder não pode tê-lo. Por isso que o Natal é essa alegria e essa tranquilidade no nosso coração de que a gente pode ser guiado, orientado por um bom pastor que não opera na lógica do poder, nem na lógica da dominação, nem na lógica do aumento das suas vantagens pessoais. Um pastor, um bom pastor, que opera na lógica do serviço, do amor, do acolhimento, e que demonstrou isso para a gente, vindo em forma humana, abandonando todos os seus direitos e privilégios e submetendo-se ao tempo, a não saber tudo o tempo todo, a aprender a cultivar uma relação com o seu pai para saber quais seriam os seus caminhos, assim como eu e você. Portanto, a mensagem do Natal é essa: é comemorar, relembrar, celebrar a grandeza do Deus que se fez um pequeno humano, para a glória do seu Pai e para a nossa salvação, para que a gente alcance o padrão de humanidade que Deus sempre esperou de nós. Eu desejo a você e aos seus um Feliz Natal. Desejo que você não apenas viva nessa lógica do serviço, do amor, do acolhimento, mas que você também experimente na sua relação com outras pessoas o espírito do Natal. O Natal de Jesus. Esse Natal onde a gente assume a nossa precariedade, onde a gente assume a precariedade do outro, assume a precariedade do que a gente construiu e ao mesmo tempo celebra que é nessa precariedade toda que Deus veio ao nosso encontro e continua caminhando conosco, porque Ele é Emmanuel. Ele é Deus conosco. Ele não é Deus fora de nós, longe de nós. Ele é Deus em nós, sobre nós. Que Deus abençoe a sua vida e que você experimente um felicíssimo Natal. Deus os abençoe.